Olá, muito boa tarde a todos os leitores da nossa Biblioteca Municipal. Hoje estamos aqui num momento e num tempo especial, porque temos connosco um convidado muito especial, o Dr. Avelino, que é autor de uma obra que, através de um fundo documental do Arquivo Judicial, conta a história e histórias que têm como marco principal a Revolução Liberal, mas que cobre um período de 100 anos, por isso mesmo é para nós uma honra, um privilégio recebermos aqui uma exposição, divulgarmos uma obra de que é autor, de que é responsável, e com estes contributos tão relevantes para o conhecimento de um período também ele tão relevante, com certeza que a Biblioteca Municipal vai poder fazer um serviço educativo também ele muito importante. Quero aproveitar, para além de agradecer ao Sr. Dr. Avelino, quero aproveitar para dizer que a Biblioteca, neste período de confinamento, não vai parar, e o primeiro indício disso é a abertura, a inauguração desta exposição no dia de hoje. Vamos continuar a fazer o serviço educativo, que é também parte da missão desta Biblioteca Municipal, através, à distância, como tem que acontecer, porque vai estar fechado ao público, mas as visitas pedagógicas vão acontecer através de videochamada, com toda a orientação, com as explicações devidas de um técnico da biblioteca que explicará a cada turma, a cada grupo que se inscrever, o espólio que está aqui e aquilo que esse espólio permitiu reconstituir de um período, como eu disse, tão importante. Por isso, muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui, por trazer até nós esta exposição, e eu nada mais tenho a dizer, porque é o setor que tem muito a contar e já contou no livro, está aqui na exposição, mas eu sei que tem muito mais a falar sobre isto. É interessantíssimo como, a partir de casos judiciais, se pode narrar aquilo que foi acontecendo neste período, quem foram os protagonistas, as situações que estiveram subjacentes a esses casos que chegaram ao tribunal, mas que é uma história muito mais abrangente, que é possível efetivamente reconstituir. Muito obrigada por ter trazido até nós este contributo tão fundamental, que está no livro, também ele com uma imagem muito interessante, que nos leva a recuar também no tempo, mas sobretudo pela atenção que deu a um espólio que, se não cuidássemos dele, e o primeiro a cuidar dele foi o tutor, esperemos que haja outras ações para que se preserve, se perderia aqui uma parte muito importante de fontes que podem efetivamente, fidedignamente, documentar este período. Muito obrigada por ter trazido até à nossa Biblioteca Municipal este contributo tão essencial. Muito boa tarde a todos, é um prazer naturalmente estar aqui na Biblioteca Municipal de Covilhã, a quem agradeço este convite, na pessoa da Sra. Vereadora, Dra. Regina Gouveia, a quem já conheço há alguns anos e já temos feito algumas coisas relacionadas com a cultura. Obrigado a todos vós que estão desse lado. Se me permitem, eu gostaria de agradecer de facto não só a exposição, mas também a feitura do livro, e terei que agradecer de facto também à Câmara Municipal de Proença Nova, que de facto é a nossa sociedade que cooperou connosco com este grafismo do livro, que está maravilhoso, à Catarina, de facto, que é a designer da Câmara, agradecer à Cooperativa Trevim, que fez a edição do livro, Cooperativa Trevim, que eu trago no coração e faz parte também do meu centro, que é da Lausanne, tem o Jornal do Trevim, de quem eu também fui colaborador, e ainda sou colaborador de vez em quando. Agradecer à Cláudia, à minha filhota mais velha,
que de facto fez aqui uns traços e fez uns desenhos maravilhosos que deram um colorido que estas histórias por vezes negras de pessoas reais que tiveram e que tiveram que usar e recorrer ao tribunal. Dar aqui também, de facto, agradecer a todas as entidades que colaboraram na feitura do livro e essencialmente também aos municípios do Distrito de Castelo Branco e às juntas de freguesia, nomeadamente a junta de freguesia daqui da Covilhã, Canhoso e a de Tortozende, que também com a aquisição de livros também contribuíram de facto para que o livro esteja a ser um sucesso, não só nas vendas, mas também nas suas leituras, e de facto o feedback que eu tenho tido das pessoas que vão lendo é maravilhoso. Aliás, tenho aqui uma carta que eu irei responder amanhã a quem escreveu, não vou dizer quem é, será um senhor de Vales do Rio, que de facto ele próprio, pela pena e pela caneta, se escreve aqui o que é para ele também estas memórias judiciais, que no fundo são as memórias de toda esta região da Cova da Beira, que saltita para o lado lá da Losanco, alguma das histórias também, que vai até às Campinas de Idenha, Castelo Branco, Fundão. De facto, são histórias maravilhosas e que demos alma e demos vida às personagens, à própria linguagem jurídica, que de facto é uma linguagem muito fechada, muito formal, e demos, de facto, utilizámos o Camilo Castelo Branco e o Essa de Queiroz, de quem sou, de facto, um grande apreciador, para as pessoas poderem ler estas histórias que estão aqui no livro. A capa do livro é um processo de embargos de 1833, que eu tive a sorte de recuperar nesta amálgama de processos e de pó e de ácaros ali no sótão da Covilhã. No fundo, acaba por ser aqui também uma homenagem à mulher portuguesa e a todas as mulheres portuguesas. Porquê? Porque, de facto, estes embargos foram feitos e deram entrada no tribunal aqui da Covilhã pela Viúva Veiga. De facto, a Viúva Veiga foi uma das grandes mulheres do início do século XIX. Tinha-lhe morrido o José Mendes Veiga há pouco tempo, os filhos estavam fugidos porque eram perseguidos pelas suas costelas liberais, e então ela foi uma grande mulher que prometeu uma ação, ela própria mulher, quando os tribunais e o direito não permitia que as mulheres pudessem vir a tribunal e expor as suas ideias ao juiz para resolver os seus conflitos. Ela teve coragem para isso, de facto que era uma mulher de fibra. E então a Viúva Veiga é de facto a mulher portuguesa, a mulher do século XIX, que também as havia, mesmo contra de facto o machismo, contra as leis que não permitiam que a mulher pudesse desempenhar certas funções e tivesse acesso a certas instituições. Aproveito também para homenagear naturalmente as minhas mulheres lá de casa, a minha mãe, a avó Dulce, a Lina, a minha mulher, e a Cláudia, que também faz parte do livro, e a Andreia, que é a mais nova, e que para ela manda aqui um especial carinho, que está hoje a fazer, e a esta hora, a grande cadeira de Medicina Veterinária em Lisboa. Está lá até às 6 horas, portanto, Pipa, já sabes que o papai está aqui a dar-te apoio, está bem? Quanto ao livro em si, são 32 histórias que foram retiradas de outros tantos processos que nós tínhamos, que eu descobri no sótão. Só para dizer que o sótão, de facto, e isso também foi bom para mim, porque senão também não tinha acesso, digamos, a esta riqueza, porque, se não sabem, eu vou explicar, normalmente os tribunais preparam os processos mais antigos, que são todos enviados para os arquivos distritais, portanto, que é assim que as coisas funcionam. Este é um conjunto de processos que escapou do anterior tribunal, que era lá em cima na cidade, que ardeu, e depois foram retirados lá, os que escaparam. Há alguns que eu que encontrei que ainda tinham as marcas do incêndio e da água, muito estragados naturalmente. Portanto, foi uma seleção, digamos, quase natural. E tive sorte de descobrir 32 processos que nos deram 32 fabulosas histórias. Portanto, é ler o livro, para quem gosta naturalmente destas matérias do século XIX, dessa linguagem que nós tentámos ser o menos possível formal. Quanto às histórias em si, começa em 1820, portanto resolvemos fazer 100 anos de história, entre 1820 e 1920, até para homenagear também
que estamos a comemorar este ano. Começámos no ano passado, em 2020, irá prosseguir durante esta década dos 20, a Revolução Liberal e tudo aquilo que ela trouxe de bom e também de menos bom, naturalmente, mas que de facto cortou com o anterior regime, com o absolutismo, e que trouxe de facto as liberdades individuais, a nova Constituição, um olhar diferente para o indivíduo, não é? Como se era. Portanto, foi de facto, e estamos a festejar os 200 anos. E por isso também associámos ao livro esta exposição, parte dela está aqui atrás, os painéis, que de facto são maravilhosos, o design e o grafismo está excelente, está bonito, está apelativo, em que dividimos em 3 partes. A primeira, naturalmente, para falar sobre a Revolução Liberal, 1820, em que colocámos parte em banda desenhada. De facto, a ideia será que as escolas e os alunos venham, e que seja apelativo para eles, para falar sobre essa Revolução Liberal e sobre a Constituição de 1820, que de facto foi aprovada em 1821, que também tem aqui, digamos, os princípios base da futura Constituição. E aproveitei um livro de banda desenhada que saiu, penso eu, em 2019, que é também a comemorar, não sei se o centenário do nascimento, ou os 200 anos do nascimento de José da Silva Carvalho, que foi também um dos líderes carismáticos da Revolução Liberal, fez parte do Sinédrio, e de um grande amigo nosso, e meu, que é o Santos Costa, que é um escritor de Trancoso e que tem acompanhado também desde o início todas essas atividades culturais que nós temos feito no Tribunal e que temos aberto à comunidade. Portanto, é o José da Silva Carvalho, foi o primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça também português, portanto é um homem cheio de histórias, cheio de inovações, e que também o associámos de facto aqui à exposição. Além disso, temos depois uma outra parte que tem a ver com as marcas de água nos processos judiciais, que eu nunca vi nenhum livro a tratar disso, se vimos em relação aos livros, não é? De facto, a marca de água é o símbolo, é o cunho pessoal de uma marca, de uma fábrica de papel, até para evitar falsificações, e toda aquela região do lado da serra, atrás da serra, não é? Que será a região do Rio Ceira, a região da Lousã e Góis, de facto tiveram uma riqueza de moinhos de produção de papel e fábricas de papel. A única fábrica, digamos, centenária, que tem cerca de 300 e poucos anos, é a fábrica que está ainda em elaboração na Lousã, portanto, na Ribeira de São João, depois vai desaguar ao Rio Ceira, que é as cartolinas Prado que se chamam agora. De facto, também as marcas relacionadas com os processos, encontramos várias em vários processos. Basta abrir um destes processos e colocá-lo contra a luz, que se detecta de facto essa marca d'água. E a marca d'água é importante também para os tribunais, porque há um caso que até se conta aqui, de uma falsificação de um documento, que tinha a ver com uma herança, em que de facto descobriu-se que o documento era falso pela marca d'água, que se dizia que o documento seria de 1822 ou 23 e a marca d'água era posterior. Portanto, enfim, também serviu para de facto que a vida dos juízes e dos tribunais fosse mais fácil em termos da descoberta da verdade. Depois temos a outra parte, que tem de facto a ver com o livro e com algumas histórias do livro. Começa em 1820, com a história da Dona Bárbara Joaquina de Tortozendo e a transumância, não é? Que de facto acontecia, agora já não acontece, mas acontecia. Essa Dona Bárbara Joaquina, penso que tem a ver com a Casa Garrete do Tortozendo, tinha 700 cabeças de gado, portanto, de facto, era coisa, e veio pedir ao juiz aqui à Covilhã, digamos, com o salvo-conduto para se poder deslocar com todo esse gado e com todas as pessoas que precisavam de acompanhar até a Idenha, neste caso. Mas a transumância era feita também para outros locais e para outros sítios. A própria Serra da Lousã, há indicações em alguns processos que eu vi que, de facto, a própria Serra da Lousã também iriam cabeças de gado daqui da região, da Serra da Estrela, para chegar à Lousã mesmo, a Coimbra, a região de Coimbra. Portanto, é a primeira história. É uma grande mulher também, Dona Bárbara Joaquina, não é? Deixem-me só dizer-vos isto, de facto, e eu fico feliz que isso aconteça,
é, digamos, aquilo que as pessoas trazem logo quando leem e quando veem o livro. Não posso deixar de falar aqui do nosso presidente da Junta de Freguesia de Tortozendo, o David, que logo no dia seguinte, quando leu o livro, veio logo fazer referências a vários locais do Tortozendo, locais, sítios, sinais de gente relacionada com a Dona Bárbara Joaquina. De facto, o interesse do livro é esse mesmo. É nós, a partir do livro e da escrita, e a partir do processo, a partir de tudo isso, depois, no dia-a-dia, descobrimos onde é que estão, onde é que era, onde é que se passava, onde é que o juiz fazia a sua justiça. Portanto, é a primeira história, 1820. Depois temos várias histórias, algumas passadas, a grande maioria passadas aqui na Covilhã, na Cova da Beira, mas também algumas passadas na Lousã. Portanto, temos aqui um que estará do lado de lá, que é o Baeta de Serpins, que era um almocrebe de Serpins. Serpins era uma vila junto à Lousã, que também tinha tribunal na altura, em que ele, uma vez por mês, demandava aqui aos mercados aqui da Covilhã, que de facto era um dos melhores mercados do país na altura, se não o melhor mesmo. Portanto, tinha muita gente de fora. E esse Baeta de Serpins vinha, como vinha normalmente todos os meses, mas nesse dia teve o azar de alguém lhe passar uma taliguinha, e essa taliguinha tinha tabaco, ou a chamada erva santa. E o tabaco, como nessa altura como agora, de facto, era contrabandeado porque dava muito dinheiro. Aliás, o próprio Estado enriquecia à custa, como enriquece ainda agora, não é? Em termos do imposto do tabaco. Portanto, estavam dois fiscais do tabaco alapados, que é assim mesmo o termo, aqui junto à ponte aqui da fábrica aqui da Real, não é? Chamam-lhe à fonte, apanharam-no logo, prenderam-no. E nessa altura as prisões eram feitas sem culpa formada, não é? Nós agora não nos queixamos, de facto, de algumas questões, mas garantias agora não tem nada a ver com as garantias processuais e dos tribunais que na altura não existiam. Foi preso sem ir ao juiz, vai ao juiz mais tarde, o juiz entende que ele já está preso há tempo a mais e manda-o soltar por causa disso, mas teve quase um ano por causa de meia dúzia de gramas de tabaco. Só para dizer, de facto, o papel do tabaco nessa época e também o papel dos fiscais de tabaco, tinham uma autoridade quase maior do que o juiz. Portanto, essa é uma das histórias, de facto, de alguém que vem de lá da Serra. Também temos uma outra em que, de facto, corre mal para também um almocrebe, também um negociante da zona de Ceia, também lhe corre mal a vida porque, de facto, ele vem cá e rouba mesmo. Também penso que é na Fábrica Real, ao Campos de Melo, rouba várias porções de tecido e nessa altura os crimes contra o património eram punidos com pena de morte também. E ele foi punido à pena de morte por causa de ter roubado isso. Portanto, é para nós vermos, de facto, os valores. Hoje em dia, finalmente, estamos a caminhar no sentido que, de facto, o que interessa são as pessoas, mais do que o património. Mas nessa altura, eu recordo ainda quando era juiz aqui na Covilhã, que, de facto, alguém que furtasse uma coisa qualquer num espaço fechado, seja uma biblioteca, fosse uma casa, podia apanhar 10 anos de cadeia, quer dizer, de facto havia ali, não havia equilíbrio, não havia sensatez do legislador. Finalmente a coisa está a começar a encaminhar e os crimes contra as pessoas estão a começar a ser mais valorizados em termos de coisa, finalmente, do que propriamente os contra o património. Mas nessa altura, de facto, o património era a riqueza, não é? E de facto, as empresas aqui na Covilhã eram muito assaltadas. Havia muitos furtos, muitos roubos. Que depois iam logo vender os tecidos para a zona de Idanha, para a Guarda, levavam-nos daqui. De facto, era tecidos, eram um produto de qualidade. Por isso mesmo as pessoas gostavam deles, mesmo que fossem a título de empréstimo. E então esse almocrebe é condenado à pena de morte. A sorte dele também é que, de facto, o processo, depois da decisão aqui do juiz, que o condena a morrer enforcado no Pelourinho, o Pelourinho era o sítio, de facto, onde se puniam, que era para dar aquela visibilidade e aquela publicidade às penas, para as pessoas verem com os olhos mas não chegou a ser cheio de enforcado, porque, entretanto, recorreu para a relação de Lisboa, para o Tribunal da Relação de Lisboa, e demorou quase 5 anos o processo a sair daqui até ir para Lisboa. E esse tempo acabou por ser benéfico para ele, porque entretanto já se falava em terminar com a pena de morte em Portugal, que foi em 1867, os senhores conselheiros e os senhores embaixadores em Lisboa já tinham, digamos, essas influências vindas de outros países mais desenvolvidos que nós, em termos intelectuais,
E de facto disseram assim, não, ele já está tanto tempo preso, vamos soltá-lo, e soltaram-no. Mas, para dar este toque, digamos, este toque mais feminino e mais interessante à história, termino com esta nota. Ele chega, volta a casa, não é? Do lado de lá da serra, Pinhanços, e quando chega lá, já lá não tem a sua mulher, que a mulher, entretanto, tinha fugido com um grande amigo dele para o Porto. Pronto. Digamos, é um ar assim mais as mulheres senhoras que me perdoem, e os homens, não é? Mas, de facto, é para se poder ler melhor, para se poder melhor a coisa. De facto, ela a mulher deste negociante, até escreve uma carta para o processo. O processo é lá uma carta dela, muito preocupada, de facto, com o pulso e com a força do juiz aqui da Covilhã, que tinha, pelos vistos, tinha maus fígados e era já muito conhecida a nível nacional, tinha a mão muito pesada, não é? E tanto é que condenou o marido dela à pena de prisão. Portanto, há aqui um conjunto de histórias relacionadas todas, de facto, com os processos, de personagens que são retiradas dos processos, e que depois se dá um toque mais digamos, de romance, não é? Criando-se uma outra personagem, criando uma outra coisa, mas sempre dentro daquele ponto que é o que interessa, de facto, é a realidade dos tribunais durante estes 100 anos. De facto, vão mudando por aí fora. Depois há uma outra história, digamos, mais interessante. Doutora Regina, eu não sei em relação ao livro se gostaria de dizer mais alguma coisa, se não... Porque... Eu penso que o importante será que os nossos leitores, nomeadamente aqueles que virão das escolas, quando sairmos deste confinamento, que o possam mesmo conhecer logo, porque um livro é sempre importante para se folhear, para se sentir também fisicamente. Mas eu quero dizer que em relação à exposição está disponível também no canal YouTube da Biblioteca Municipal um vídeo que abrange todo o conteúdo da exposição e poderão já ir também conhecendo desta forma enquanto não puderem estar aqui, para além das visitas pedagógicas que eu falei. Eu não conheço ainda o conteúdo do livro, fui vendo alguns casos que foram saindo da imprensa, e a propósito da imprensa, o que nós sabemos é que a Covilhã foi sempre bastante prematura e protagonista naquilo que teve a ver com os tempos de mudança e de adaptação política, social, e eu gostava de lhe perguntar, Dr. Avelino, se nestes casos que conseguiu documentar e também contar numa narrativa, como disse, que procurou trazer também outras dimensões da realidade que não só a judicial em si, se sentiu que o liberalismo e esta adaptação a novos tempos, que tinham a ver com tempos da mulher, o tempo também do homem enquanto no fundo, ser político, ser social, mas também na sua relação com os seres divinos, não é? Porque toda essa transformação foi fundamental. Se sentiu que a Covilhã era a Covilhã e a Cova da Beira, ou seja, o território que conseguiu vislumbrar através deste espólio judicial, sentiu que nós tínhamos, nós aqui, comunidades deste interior, tínhamos efetivamente já uma atividade, uma consciência, também problemas que chegavam ao tribunal relacionados com esta transformação que se estava ainda a operar, que não terminou em 1820. Pois não. É? Aliás, nós sabemos que a legislação, Portugal, por exemplo, é um país que sempre teve das melhores legislações e mais avançadas. De facto, isso é bom, é importante, porque dá-nos, digamos, mas de facto é o sentir o evoluir de cada um de nós, não é? Mas só para vos dizer que, de facto, estou a preparar o segundo livro e então a história vai se repetindo, e por isso é bom que não nos esqueçamos da história, não branqueemos, não podemos branquear a história. De facto, ela vai se repetindo, e tanto é que neste próximo livro já tenho mais ou menos preparado
por exemplo, 3 das histórias que eu vou trazer ao livro, de facto, são temas fraturantes, que agora são fraturantes no século XXI, mas que em meados do século XIX também eram as touradas. A história dos vadios. Essa, por exemplo, dos vadios, que de facto a vadiagem era considerada crime na altura. Deixem-me contar esta história muito rapidamente, que eu comprei há tempos um computador novo e que trazia um programa Word novo também. Então eu ia tentar escrever vadios e o computador dizia-me assim, não pode escrever, sublinhava-me e censurava-me o termo vadios. E depois dizia a nota, tem que substituir vadios por aquelas coisas que nós sabemos, pessoas que não têm coisa. Ou seja, a censura anda por aí também, não é? Portanto, não podemos esquecer disso. Mas, de facto, na altura, principalmente em 1870 e a década de 70, que foi muito turbulenta aqui na região, mas também a nível nacional, nós tínhamos aqui um procurador régio e um juiz, de facto, tinham visões distintas do mundo, e nós notamos isso no processo. Por vezes até chegava quase à injúria naquilo que se escrevia. Mas, por exemplo, em relação aos vadios, o senhor administrador, na altura, e o Ministério Público, só numa noite arrecadaram 12 chamados vadios, na altura, pessoas que não tinham o que fazer, que não trabalhavam, que andavam nas ruas, arrecadaram e trouxeram as 10 pessoas ao juiz, para ele dizer assim, têm que ficar presos. O juiz deu um despacho, uma coisa maravilhosa em termos humanistas, para já a desancar no administrador e no Ministério Público. A dizer que, de facto, até prova em contrário, qualquer ser humano não é vadio. Portanto, não pode ser preso assim. Mandou soltar todos. Mas depois no despacho, que de facto houve prisão ilegal. E dizer um juiz que é prisão ilegal, de facto, e em termos do humanistas e da proteção individual dos direitos, coisas, portanto, em 1870 isso aconteceu com um juiz aqui na Cova de Beira. Outro, tem a ver com as Bíblias e com a história da liberdade religiosa. Nós tínhamos aqui 2 padres, são os padres Grainha, que de facto foram pessoas que trouxeram muito à Covilhã, grandes personagens, mas de facto o lado negro, que também os tinham, como nós todos temos, ia ter ao tribunal. O tribunal eu até devo ter pelo menos uns 10 processos dessa época em que os padres Grainha de facto aparecem. Porquê? De facto eram pessoas religiosas, ligadas ao católicos, mas gente muito extremada, não é? Muito fundamentalista. Então, tudo que fosse além daquilo que eles entendiam que era de facto o catolicismo para eles, o que era a religião para eles eram extremistas e de facto eram fundamentalistas mesmo. Então há um caso, que também vai dar uma história engraçada, que é um processo muito fininho, só vos vou mostrar muito rapidamente. Tenho aqui, que é um processo, são 5 páginas, ou seja, 5 páginas de processo, ou seja, não é nada, mas que vou criar uma história muito engraçada, que tem a ver com as Bíblias. É um vendedor que vem do Minho, traz um carrego de Bíblias e outros livros para vender aqui à Covilhã, como vai vender a outros sítios, e então, 2 anos antes, já o tinham avisado que os padres Grainha tinham queimado aqui em público, aqui no meio da cidade, tinham queimado um carrego das Bíblias protestantes, ou seja, que eles não admitiam que circulassem, não é? Tinham queimado há 2 anos atrás e as pessoas avisaram, meu amigo, não vais para a Covilhã, porque de facto, se vais para a Covilhã, prendem-te lá e queimam-te os livros. 2 anos após desse acontecimento, que foi badalado aí nos jornais, até a nível nacional, não é? Então, mas ele disse, não, vou na mesma, e veio, foi preso logo ali, quando chegou que de facto fizeram queixa dele, ao senhor administrador, que ele trazia as chamadas Bíblias evangélicas, não é, ou protestantes. Mas, de facto, também, o mesmo juiz que desancou no administrador e no próprio Ministério Público por causa dos vadios, fez mesmo aqui. Portanto, ou seja, a Covilhã, de facto, ainda havia juízes na Covilhã, né, nessa época. E o juiz entendeu, mandou soltar o vendedor de Bíblias, entregou-lhe as Bíblias e disse que havia um crime que, de facto, que era alguém que fosse contra a religião católica, que era havia um crime. Mas ele entendeu, não, isto é a liberdade de comércio, é a liberdade religiosa que está em causa, e mandou soltar o vendedor de coisa. Portanto, nessa altura também, a própria Covilhã estava à frente de tudo mais. E dizer isto que, em termos de tribunal e de arquivo, de facto, a Covilhã, daquilo que eu conheço, é uma cidade riquíssima. Tem a ver com esses conflitos todos, tem a ver, de facto, com a riqueza, com os negócios, com as pessoas que vinham de fora também para aqui. Portanto, a cidade da Covilhã chegou a ser das terceiras a nível nacional. E, de facto, isso reflete-se nesses processos. E eu também só queria dizer, em relação ao novo livro, de facto, tive sorte de terem aparecido destas histórias, não é? Que é o caso do alfaiate, um alfaiate de Tortozende,
Isto em 1831. Um alfaiate do Torreseno, que é casado, tem filhos, e depois enamora-se, apaixona-se por uma gaiata ali de Verdelhos, que estava aqui na Covilhã. Vai para cá, deixa a mulher e os filhos, faz mancebia com ela, ou seja, fica junto com ela, mas por onde é que eles vão viver? Foram usar. Foram viver ali perto da igreja de São Tiago, na altura era a igreja de São Tiago, de facto, com toda aquela vizinhança, as beatas, de coisas, eram a queixa dele, que ele vivia, de facto, de bocadinho com uma mulher solteira, quando ele era casado, e que costurava a mulher alheia, que era assim mesmo, não é? O alfaiate costurava a mulher alheia. Foi preso por causa da mancebia. Foi preso por mancebia, que era um crime que existia na altura, mas com esta nota, que de facto, quem nesta altura, e em relação a este tipo de crimes, tinha a ver com os costumes e com a família, quem punha e dispunha, que ordenava ao juiz aqui, era de facto o intendente da polícia da Coroa, que estava em Lisboa, não é? Que estava em Lisboa, e que mandou um ofício que é o juiz prenda os dois, interroga-os e depois faça o que entender a seguir. Portanto, foi o intendente, o Pinamani, que foi dos primeiros, não é? Como sabe, com aquele trabalho que fez, este já seria um outro, que não sei o nome agora, também não interessa, pronto. Mas de facto, esta riqueza de histórias, esta riqueza de processos, só aqui na Covilhã é que eu conseguiria arranjar. Portanto, eu também me sinto feliz, e me sinto um felizardo, de facto, depois de estar aqui 6 anos e pouco como Presidente da Comarca, também ter conseguido ter, de facto, este alfobre de processos para poder criar estas histórias, que eu espero bem que, de facto, as pessoas gostem, e parece-me que sim, que estará a ter bastante aceitação, as pessoas gostam destas histórias, porque todos nós gostamos de conhecer, de facto, a história e o antigo, para poder modelar o presente e preparar o futuro de acordo com aquilo que estava atrás, com outras visões do mundo, naturalmente. Nós não podemos ficar a dizer assim, o Salazar, de facto, tinha a censura, o lápis azul. Toda a gente fala nisso, porque, de facto, é aquilo que está mais próximo de nós. E quando foi instalada a Primeira República, ninguém fala nisso. Nós temos aqui um processo, temos aqui um jornal na Covilhã, que era um jornal católico, não é? Que depois deu origem à Notícias da Covilhã, a Democracia. A Democracia, havia edições que saíam completamente branca, pareciam lexívia. Não tinham tempo para preencher. Não, mas não podiam. Não, iam à censura antes, que a censura não era militar, que estava lá no centro, iam lá e diziam, isto não sai, ficava branco, e não colocas nada aqui, que é para as pessoas saberem que, de facto, quem manda somos nós. Portanto, a censura sempre existiu, sempre há de existir, e agora já não temos censura outra vez, temos, e começam a perceber estes confrontos ideológicos que nós estamos a viver neste momento, com estes temas fraturantes todos, começam-me a preocupar a mim que, de facto, vi-se no século XIX, no princípio, no meio, no fim, mas nós não aprendemos, de facto, com a história. E por isso a história não pode ser nem branqueada, nem deitada abaixo. Temos que a conhecer para podermos, de facto, transmiti-la aos filhos, aos netos, e para a partir daí podemos dizer assim, eu acho que o melhor para nós nesta civilização ocidental que todos nós preservamos e que nunca se viveu tão bem como agora. Não venham cá o primeiro dizer que não. De facto, com mais pobre, mais rico, mas de facto, esta coisa de ter um Estado social que carinha, não como aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas que carinha, que está presente, toda esta solidariedade das pessoas, isto de facto, são os valores que nós temos na nossa civilização ocidental e que começa a ficar preocupado, de facto, com esses extremismos, outra vez, ideológicos. Não podemos esquecer que nas guerras liberais aqui na Covilhã, famílias inteiras, amigos, familiares, matavam uns aos outros porque uns eram liberais e outros eram miguelistas. E isso nós não queremos, naturalmente. Portanto, é esta a mensagem que eu também gostaria de deixar. Muito obrigada, doutora Avelino, por ter falado tão bem e apenas de um pouco daquilo que está nesta exposição e está no livro que tornou possível com o trabalho de investigação. São fontes primárias, permitem esse conhecimento que falava da história, a compreensão de factos que estão aqui documentados e como ponto de partida para compreendermos outros, não é? E uma realidade mais abrangente. Muito obrigada mesmo por todo esse trabalho. Ainda bem que a vida profissional o trouxe para a Covilhã e o ligou à nossa Covilhã. De facto, a Covilhã é a minha segunda casa. De facto, aqui nasceu a minha mais nova, a mais velha veio com 6 mesinhos, de Ponta Delgada diretamente para cá. Portanto, naturalmente que a Covilhã ficará sempre no coração. E eu vou ficar por cá, porque o meu trabalho agora permite fazê-lo em casa também, que é outra coisa boa que nós temos, não é? Muito obrigado também. Muito obrigada mesmo. Bem, e enquanto houver confinamento,
por favor, senhores professores, queiram marcar visitas pedagógicas que terão lugar então por marcação e com orientação, explicações por técnicos da nossa Biblioteca Municipal, a quem eu quero também dar os parabéns por todo o trabalho que desenvolvem e pela forma como se adaptam a novos tempos também, porque estivemos a falar de tempos, de outros tempos e dos tempos que hoje vivemos. Muito obrigada e até. E muito obrigado também a todos os amigos que de facto tiveram o cuidado de estar desse lado. Espero bem que alguns também da Lausanne, que é a minha terra de coração, onde está a minha mãe e a minha família mais direta, e também agradecer de facto a doutora Cristina, a Sofia, por este carinho que vocês desde o princípio também demonstraram por esta coisa diferente, de facto, o tribunal, o juiz, dedicar-se de corpo e alma também a esta investigação, porque não é só escrever, de facto, é a história que está aqui, e uma história que de facto que vem corrigir, mais do que isso, vem aconchegar a investigação histórica que tem sido feita aqui na região. Eu ia dizer até ao próximo momento de partilha, porque este projeto começou com uma exposição no edifício onde está o Tribunal da Colher, não é? Foi o primeiro passo que tivemos o privilégio também de partilhar e já percebemos que vai ter continuidade, portanto, Soutor, ficamos à espera. Só tenho pena, de facto, é o nosso alfobre do sótão da Covilhã estar a terminar e não haver, de facto, este material nos outros tribunais, porque não tem. Portanto, de qualquer forma... E foi uma mulher que assegurou, exatamente. E foi com uma mulher que começou a narrativa destas histórias, de que se faz a história. Muito obrigada também pelo elogio que faz às mulheres, porque as mulheres efetivamente já tinham a importância. Foi uma mulher que pediu, como disse, para poder circular com o seu rebanho, as suas cabeças de gado. Portanto, a mulher já tinha um protagonismo que às vezes desconhecemos tanto, e muito obrigada pela forma sensível, lúcida, como aborda questões tão grandes, mas sem descurar as pequeninas também. E não podemos esquecer que quando atingimos aquela mudança para a República, o analfabetismo ainda rondava os 80% e, sobretudo, as mulheres não tinham o mínimo de alfabetização. Mas havia mulheres já, como o Sr. Doutor mostra, a terem protagonismo. E que 2021 seja mais generoso para todos nós, que é isso que nós queremos. Muito obrigada, mesmo. Muito obrigada por tudo.